Hoje vamos falar sobre a real aparência dos anjos, segundo a Bíblia. As obras de arte sempre fizeram muitos acreditarem que os anjos possuem uma aparência de beleza inigualável, sendo em várias ocasiões representados como seres loiros de cabelos cacheados ou até mesmo crianças de olhares serenos. Entretanto, uma breve análise na Bíblia Sagrada mostrará que, na verdade, eles não são bem assim. Os textos sagrados indicam que os mensageiros de Deus, divididos em categorias hierárquicas, possuem aparência que assustaria praticamente qualquer pessoa. Não é à toa que suas aparições sempre são sucedidas por uma mensagem de não tenha medo, indicando o aspecto bondoso existente neles. Nesse vídeo vamos te mostrar como alguns dos mais famosos se parecem. Mas, antes disso, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. 1. Querubins. A Bíblia, em diversas passagens, menciona os querubins como seres celestiais especiais associados à presença e à adoração de Deus. Eles são frequentemente sentidos como criaturas com características guardiãs, com um papel significativo em contextos religiosos e espirituais. Abaixo, explorei algumas das principais referências bíblicas aos querubins. 1. Jardim do Éden. No livro de Gênesis, os querubins aparecem como guardiões do Jardim do Éden, após a expulsão de Adão e Eva. Eles foram colocados junto à árvore da vida, simbolizando a separação entre a humanidade e a imortalidade divina. 2. A Arca da Aliança. No livro de Êxodo, Deus ordenou que Moisés construísse uma Arca da Aliança, onde seriam colocadas as tábuas dos 10 mandamentos. Sobre a arca, eram esculpidos querubins com asas puxadas, olhando para dentro da arca, simbolizando a presença divina entre o povo de Israel. 3. Templo de Salomão. No contexto da construção do Templo de Salomão, mencionados nos livros de Reis e Crônicas, querubins são esculpidos em várias partes do templo. Suas asas se estendiam sobre o Santo dos Santos, mais uma vez representando a presença sagrada de Deus. 4. Visões proféticas. Os profetas bíblicos, como Ezequiel e Isaías, descrevem visões nas quais os querubins desempenhavam um papel importante. Em Ezequiel 1, por exemplo, o profeta relata uma visão de seres viventes com 4 faces, as quais são identificadas como querubins. Eles estão associados à glória de Deus e à execução de sua vontade. 5. Adoração celestial. Em várias partes da Bíblia, os querubins são retratados como parte dos seres celestiais que adoram e louvam a Deus continuamente. A imagem deles nas Escrituras reflete seu papel como servidores divinos e como testemunhas da majestade e santidade de Deus. São descritos como a 4ª categoria de anjo e os que possuem o ranking mais baixo. A aparência deles lembra a de um ser que faz um cruzamento entre humano e animal, e possui 4 rostos, de homem, de boi, de leão e de águia. Do meio dessa nuvem sai a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta, tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos. A forma de seus rostos era como de homem, à direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia, diz o texto do livro de Ezequiel. 2. Arcanjos. A Bíblia, fonte central das Escrituras Sagradas para o cristianismo, faz menção a arcanjos em algumas passagens, embora não forneça uma descrição detalhada ou completa sobre esses seres. Os arcanjos são geralmente considerados anjos de alta hierarquia, responsáveis por tarefas especiais ou mensagens importantes. As principais referências bibliográficas a arcanjos incluem Miguel, Gabriel e possivelmente outros que não são nomeados. 1. Arcanjo Miguel. Miguel é o arcanjo mais amplamente conhecido na Bíblia. Ele é muitas vezes associado à batalha espiritual e à proteção divina. Na carta de Judas, ele é referido como o arcanjo que discutiu com o diabo sobre o corpo de Moisés. No livro de Daniel, ele é chamado de o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. A batalha no céu entre Miguel e os anjos rebeldes também é descrita em Apocalipse. 2. Arcanjo Gabriel. Gabriel é conhecido por ser o mensageiro celestial que traz notícias importantes de Deus. Ele aparece no livro de Daniel, anunciando a Daniel a visão dos tempos futuros. No Novo Testamento, Gabriel aparece a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista e aparece a Maria para anunciar o nascimento de Jesus. 3. Outros arcanjos. Embora Miguel e Gabriel sejam os arcanjos mais destacados na Bíblia, algumas interpretações e tradições também sugerem a existência de outros arcanjos não nomeados. Por exemplo, há referências à voz de um arcanjo associado à ressurreição dos mortos e à segunda vinda de Cristo. No entanto, é importante notar que a Bíblia não fornece muitos detalhes específicos sobre os arcanjos, suas funções ou sua hierarquia exata. Muitas das crenças em torno dos arcanjos foram desenvolvidas ao longo do tempo por tradições religiosas, textos apócrifos e escritos de estudiosos.
Em última análise, a compreensão dos arcanjos na Bíblia varia entre diferentes denominações cristãs e tradições religiosas, e as interpretações podem diferir. O foco central da Bíblia está na relação entre Deus e a humanidade, na salvação e nos ensinamentos educacionais, com os arcanjos desempenhando papéis específicos em momentos importantes dentro dessa narrativa. Quanto à aparência, os arcanjos seriam os mais próximos daquilo que temos com um aspecto mais humano. Nos textos sagrados eles sempre surgem para trazer algum tipo de mensagem, mas não há de fato nenhuma menção ao fato de eles possuírem asas, algo que surgiu apenas nas artes para representar sua natureza sublime. 4. Serafins. A Bíblia faz referência aos serafins, seres angelicais de alta ordem, em um trecho específico encontrado no livro de Isaías, no Antigo Testamento. No capítulo 6, versículos de 1 a 7, o profeta Isaías relata uma visão que teve do trono de Deus no templo. Nessa visão, ele descreve os serafins da seguinte forma: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Essa passagem descreve os serafins como criaturas celestiais que estão próximos do trono de Deus e proclamam a santidade e a glória divina de forma incessante. Suas 6 asas são uma representação testemunhada de sua natureza celestial e gloriosa. A posição de cobrir o rosto e os pés pode indicar um profundo respeito pela santidade de Deus e um reconhecimento da diferença entre a criatura e o Criador. Além dessa descrição, a Bíblia não fornece muitos detalhes sobre os serafins. Eles não são frequentemente mencionados em outras partes das Escrituras, e a passagem de Isaías é a principal fonte de informações sobre esses seres angelicais. Portanto, sua natureza exata e função dentro da superioridade angelical permanece um tanto misteriosa e dependente da interpretação teológica. Em resumo, os serafins são mencionados na Bíblia como seres angelicais que estão perto do trono de Deus, proclamando sua santidade e glória. A passagem em Isaías 6 oferece uma visão limitada dessas criaturas, e o restante de seus detalhes e função permanece em grande parte aberta à interpretação. Quanto à aparência, o profeta Isaías os descreve como seres de 6 asas, cada par com uma função específica em sua composição e cobrindo todo o corpo. Cada um dos serafins tinha 6 asas. Com 2 asas eles cobriam seus rostos, com outras 2 cobriam os pés, e com as 2 restantes eles voavam, diz um trecho encontrado em um livro que leva seu nome na Bíblia Sagrada. 5. Ofanins. Os ofanins são um dos grupos angelicais mencionados, embora de forma mais obscura e menos frequente em comparação com outros como querubins e serafins. O termo ofanins provém do hebraico ofanim, que se traduz aproximadamente como rodas ou rodantes. São seres angelicais que, segundo algumas tradições judaicas e cristãs, são sentidas como rodas aladas cobertas de olhos. A principal referência bíblica a esses seres encontra-se no livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, mais precisamente nos capítulos 1 e 10. No livro de Ezequiel, o profeta tem uma visão de seres celestiais que são sentidos como tendo uma aparência complexa e misteriosa. Esses seres possuem 4 faces, uma de humano, uma de leão, uma de boi e uma de águia. Suas pernas são retas, como as pernas de um bezerro, e suas mãos humanas estão sob suas asas. Eles se movem em conjunto, como se seguindo guiando uma carruagem celestial. Embora a palavra ofanins não seja explicitamente usada na descrição de Ezequiel, a imagem desses seres alados com rodas e olhos é frequentemente associada a essa designação. Além disso, há debates e interpretações celebradas sobre o significado e a natureza exata desses seres angelicais. Alguns estudiosos sugerem que os ofanins podem representar aspectos da área projetada, enquanto outros consideram que simbolizam o controle divino sobre o mundo terreno. É importante notar que a Bíblia não oferece uma quantidade significativa de informações sobre os ofanins, e a descrição enigmática encontrada no livro de Ezequiel é o ponto focal dessa referência. A interpretação exata e o papel desses seres na cosmologia divina podem variar de acordo com diferentes tradições religiosas e compreensões teológicas. Os ofanins, certamente são os mais diferentões. Tidos como os guardiões do trono de Deus, eles possuem forma de aros dourados interligados com vários olhos em cada uma das esferas, e se movem voando pelos céus. De todos os anjos, os ofanins certamente são os mais diferentes de qualquer coisa imaginada por um ser humano. Quer saber mais sobre temas como esse? Curte e compartilhe, até a próxima!